Olá, pessoal. Aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui no nosso FL Café com Perícia, né, tratando de um assunto muito importante e corriqueiro. Corriqueiro por quê? Nós vamos falar sobre a perícia. E hoje nós temos um convidado muito especial, Danilo Washington Pelege. Mas calma aí, antes dele se apresentar, ô Gustavo, por favor, roda a vinheta aí. Bem, hoje o nosso convidado especial é o Danilo Washington Pelege, conhecido como Danilo Pelege. Quem que é o Danilo? Eu falo ou você fala, Danilo? Pode começar, eu termino. Pode começar? Peraí, olha, se eu errar aqui, você me corrige. Não tem problema. Vamos lá. Danilo Pelege, perito judicial e assistente técnico, pesquisador, diretor executivo do Instituto Empate Forense. Inclusive, gente, eu fui aluna do Danilo, né, Danilo? Já tem uns dias. Há uns dias, e faz dias, né? Mas vamos lá, se apresente para os nossos internautas. Primeiro, obrigado, tá, pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouquinho do nosso conhecimento. Né? Eu sou o professor Danilo Pelege, né? Já professor, já tem alguns dias já, né? Quase que daqui a pouco completando 20 anos aí de profissão. Então, antes de eu ser perito, eu fui e sou, né, professor. Então, sempre gosto de estar compartilhando conhecimento com a galera. E resumidamente, perito forense. Vi que teve um destaque assim impressionante da sua imagem pelas redes de televisão, as redes sociais, que foi um tema assim muito impactante, que foi o assassinato da Vitória. Isso. Só que peraí, você quer falar isso agora? A gente fala um pouquinho mais pra frente. Vamos deixar para daqui a pouquinho a gente falar. Então fala assim um pouquinho mais do Danilo. Tá. Quem é o Danilo? Então, eu gosto de falar sempre, né? Não sei se está acompanhando as minhas lives quando eu consigo fazer, mas eu sou o professor do Fiestinha 97. Que inclusive você já pegou carona Sim. no meu Fiestinha quando a gente veio, né, trazer o professor aqui, colega nosso na época. E eu vim da Coab de Itapevi, né? Venho de um bairro bem carente e filho de faxineira, né? Pedreiro. Então a gente veio de uma família com muita dificuldade, onde era impossível ser um perito, por exemplo, né? Jamais um empresário, muito menos. E eu vim para realmente dar murro na ponta de faca, né? Falei, acho que eu nasci com vários problemas, eu falei, agora é enfrentar. A gente estava até comentando, né? E quando vê um problema hoje, é tão simples pela dificuldade que a gente já passou, né? E hoje trazendo conhecimento para essa galera aí. E isso é interessante, Danilo, porque às vezes a pessoa vê hoje aonde você chegou, né? O porte que você está e nem imagina as dificuldades que você passou. Então, isso é até um recado para você que está aí do outro lado, né? Que está passando até umas condições difíceis. Não desista. Siga em frente. A base, que nem você falou, eu vi o meu pai, a minha mãe, esse é o principal. É a base de luta, de esforço que hoje apresentou, formou esse homem de caráter, Sim. né? E hoje falam que é sorte, né? É. Ninguém vê a gente trabalhando sábado, domingo, virando noite, né, para poder entregar um laudo com qualidade. Infelizmente as pessoas acabam não vendo, só enxerga o glamour, né?
É verdade. E não vê as dificuldades. Para você ser um perito judicial, não basta você fazer um cursinho de R$ 10. Você tem que estudar muito. Com certeza. Você tem que estudar muito, você tem que sentar nos bancos acadêmicos, você precisa entender o que é a perícia judicial e aonde você pode chegar e ajudar um magistrado. Sim, Porque através do seu laudo, você vai ajudar o magistrado a tomar aquela decisão. é isso mesmo. Nós somos os olhos do juiz, né? E hoje mesmo, pela madrugada que eu estava trabalhando no laudo até as 2, teve uma pessoa que falou: Ó, eu tenho só a 8ª série. Posso ser perito? Antigamente falava pode. Não, não pode. Porque a pessoa, existem um passo a passo, né? Existem um degrau de cada vez. É uma escadinha Sim. até chegar para ser um perito. Então eu falo, eu tenho alunos sim com apenas ensino médio, inclusive com mais de 50 nomeações. Nossa. Mas é uma pessoa que se arrebentou de estudar e correu atrás. Então não adianta eu querer, por exemplo, hoje, né, por exemplo, eu não tenho nenhuma graduação e querer fazer doutorado. Não faz sentido Não isso, faz sentido. né? Então, primeiro tem a graduação, a pós-graduação, mestrado e doutorado, que nem a doutora está fazendo hoje, né? Sim, sim. E é interessante ressaltar, e até o Hermínio falou, Fabiana, muda esse jargão, Fabiana, mas tem que, a pessoa ela tem que ser esclarecida. O que o Código de Processo Civil ele fala? Que para ser um perito judicial, você tem que ter um conhecimento técnico Isso mesmo. ou científico. Ele não fala que você tem que ter o técnico e científico. Ele coloca aí ou. Uhum. Né? Então nós temos aí o técnico em transações imobiliárias, o corretor de imóveis, ele pode ser um perito judicial, Sim. né? O técnico em mecatrônica, o técnico em ar-condicionado, tem essa função? Tem, acredito que sim. Tem, né? Então, assim, tudo que é relacionado a técnico, você pode ser um perito judicial e agregar no seu trabalho, né? Isso mesmo. Mas aí, a pergunta, o que te deu aquela vontade, o conhecimento em ser perito? O que te levou a escolher ser perito? Assim, Como que você conheceu? Vamos lá. Eu não conhecia em si a área da perícia, né? Eu desde os meus 19 anos eu trabalhei na área da segurança. Então eu fui vigilante, fui operador de monitoramento, de câmeras, de CFTV. Eu trabalhei com rastreio de cargas, né? Cargas que eram roubadas, eu rastreava. Isso já desde os meus 19. E eu fui professor, né? Depois que eu comecei a me graduar, eu virei professor de matemática, ciências, química, física e qualquer outra coisa que viesse da minha área científica, eu dava aula. E eu acabei caindo na duzentena, né? Duzentena hoje não existe mais em São Paulo, mas era um acordo que o Estado fazia conosco assim, ó, você fica 200 dias sem salário e depois você volta a trabalhar. Então eu tive que ir para a área da segurança e um delegado que me falou, Dr. Alexandre Miguel Palermo, no 2º DP de Barueri, que ficava em Alphaville. Aí ele falou, cara, você tem uma visão científica, que era a gente estava comentando sobre padrões de manchas de sangue e papiloscopia, né? Que é uma das principais áreas que eu trabalho hoje. Ele falou, você pode ir para a área da perícia, só que ninguém está enxergando no Brasil, isso em 2012, a perícia particular. Não tem ninguém no Brasil que faz isso. Tinha até uma pessoa ou outra, né? Só que não tinha tanto reconhecimento. E aí que eu comecei a estudar, falei, mas sem concurso público? Né? Depois que caiu a ficha que eu estava trabalhando numa delegacia como a DOC, né? Prestando serviço sem concurso. Falei, então, se eu estou aqui dentro, é possível trabalhar no fórum também sem concurso público. E você vê que nas universidades eles não ensinam. Jamais. Jamais. Eu sou bacharel em Direito, passei 5 anos na universidade, parei um semestre para fazer perícia judicial e avaliação imobiliária, que é uma das minhas especializações, e eu terminei a universidade esperando que tivesse a perícia, porque na cabeça da pessoa, né, quando se trata de perícia, eles já pensam a perícia criminal, e eles esquecem que existe a perícia judicial. Sim. Né? Então, e é pouco divulgado. Né? Então, isso tem que ser falado, né? E por isso que nós estamos aí com o nosso Café com a Perícia, né? Para tratar e tirar as dúvidas de quem não sabe. É importante. Quando eu pergunto para os alunos quantos peritos você conhece, a maioria responde
nenhum. Né? Ninguém sabe, ou quando pensa que, quando fala perito, é polícia. Eles não conseguem diferenciar, né? E a própria lei diz, o juiz será assistido por perito. Aí tem perito criminal oficial que não gosta, né, muito do nosso serviço, né? Eu falo, a gente não tá para agradar ninguém. Mas aí teria que mudar a lei. Falo, não gosta que a gente seja chamado de perito, tem que ir lá no CNJ, fazer um decreto para tirar esse nome da gente, porque a culpa não é nossa, sabe, né? Danilo? É impossível, porque a figura do perito, ela não começou agora no Código de 2015. Sim. E nem no de 73. Ela começa lá desde os primórdios. Sim. Desde da época da Bíblia, já fala da figura do perito. Sim. Né? Então, assim, não, a gente não inventou, não, né? Não, de jeito nenhum. Desde a época de Arquimedes, lembra? Lembro. Da coroa do rei Herão, né? Sim, é bem lá atrás a figura do perito, né? Mas antes disso, vamos tomar aquele cafezinho, senão vai esfriar? Com certeza, vou aproveitar aqui já, importante. Olha só, pessoal, a gente fala sobre o cafezinho e aqui, ó, não sei se a câmera consegue pegar, é café mesmo. Com certeza, o meu já tomei tudo aqui, ó. Tá cheiroso. Então esse café vai para você que está nos assistindo, tá bom? Danilo, me diz uma coisa. Quais são as áreas que você atua na perícia judicial? Tá. Eu tenho as minhas especializações, né? Mas hoje, como eu oferto como pessoa jurídica, então hoje nós pegamos todo tipo de perícia, né? Nós temos ali as demandas maiores, que é grafotécnica, papiloscopia razoável, né? Segurança do trabalho. Mas a minha especialidade hoje, inclusive na perícia judicial, que muitas pessoas vão falar, não, acho que não é judicial, acho que é criminal. Mas é judicial sim, que é a balística forense. Sim. Então eu faço balística interna para analisar se a arma, por exemplo, disparou sozinha ou não. Nossa, interessante. É porque a maioria pensa, não, é a perícia criminal que vai fazer isso. Não, mas por exemplo, num caso que eu atuei já, é o policial que acabou tomando um tiro da própria arma. E muitos pensam, não, uma arma não vai, né, cometer algo do tipo de disparar sozinha. E a gente pode provar com a perícia que é a possibilidade. Aí ele briga lá por danos morais, materiais, né, por lesão, né, para poder ter o seu benefício. Tá. Agora uma dúvida. Na perícia grafotécnica, você já está com todas as especializações ou só na forma escrita? Você já está com as digitais, digitalizados? Sim. Ou eletrônicas? Hoje já até adianto para a galera que estiver assistindo a gente aí, quem não estiver já estudando a parte digital, das assinaturas digitais, já está atrasado. Vai ficar para trás, Vai ficar para trás. Então já logo quando começou a assinatura digital, eu já estava estudando como que era feito a assinatura digital. O que era um certificado digital? Porque eu não sabia. E quando eu falo para os alunos, ó, você foi nomeado, já tem seu certificado digital? Senão você não consegue peticionar. Sim. Aí todo mundo pensa que é um diploma que vai vir digitalizado, acho que você apresenta para o juiz e ele libera a sua assinatura. Não, tem que estudar realmente a fundo isso, e quem não está estudando já está atrasado. Sim. Você saberia me dizer, isso é uma dúvida assim pessoal, né? Com relação ao IP, a geolocalização, já fez perícia nessa questão? Sim. Inclusive no próprio caso Vitória, né? Foi uma das análises que nós fizemos, foi a geolocalização, né? Hoje é uma das principais, um dos elementos, né? A gente consegue tanto recuperar dados como também analisar a geolocalização. Inclusive a demanda hoje é bem grande para nós quanto geolocalização de herbes, né? Sim. Como a polícia descobriu os últimos passos de Vitória através de uma triangulação de sinais. O Balanço Geral foi atrás de um perito para entender essa conexão e como o celular é fundamental na investigação da polícia, principalmente no caso Vitória. Não precisa do aparelho em si para eu bater a localização da antena.
A polícia encontrou mensagens que Vitória mandou para Gustavo no dia do desaparecimento. Desesperada, ela pediu ajuda para voltar para casa. Numa perícia forense, nós já utilizamos softwares que são muito mais desenvolvidos, que mesmo que já tenha um intervalo de tempo que foi apagado essas mensagens, nós conseguimos recuperar com qualidade. Hoje a média que nós conseguimos levantar é de até 2 anos. Mais um trunfo da polícia. O perito explica que as imagens podem ser recuperadas mesmo se tiverem sido apagadas do aparelho. Então é possível recuperar no dispositivo e na nuvem. Inclusive, os metadados da foto geralmente pode mostrar também a localização, a data e a hora. Os sinais de todos esses celulares juntos se transformam em um mapa que esclarece onde cada um estava no dia em que Vitória sumiu e também nos dias seguintes ao crime. É a chamada geolocalização dos investigados. Todos esses celulares que estão sendo investigados agora, esse cruzamento de dados da geolocalização, eu acredito que com certeza vai ser um dos fatores que vai trazer resposta para esses fatos. E o que a polícia queria saber, como a sociedade também que foi para a mídia isso, né? Era para saber se realmente naquela data, naquele horário específico e naquele local, os celulares dos suspeitos estavam em conjunto. Porque geralmente, hoje 99% das pessoas acabam carregando o celular, né? Então, se o celular daquelas pessoas que estavam sendo acusadas estivesse no mesmo local que a Vitória estava, consequentemente teve possivelmente participação do crime, né? Então não estavam querendo, por exemplo, rotular só o Maicon, mas sim saber quais pessoas que também estavam possivelmente participando desse crime, né? Então ali começou a fazer todo o levantamento. E uma outra questão que foi interessante é que depois que entregaram os aparelhos, perceberam que tinha mensagens apagadas. Nossa. Então foram lá no WhatsApp, apagaram um monte de mensagens para não ter provas ali, né? Porém, aí quando veio esse trabalho para nós, para explicar ali, fazer essa consultoria forense que eu acabei dando para a Record, se era possível recuperar as mensagens apagadas e também buscar a geolocalização, né? Que são coisas totalmente diferentes, Sim. né? Tem a geolocalização do dispositivo, que a gente consegue saber se o dispositivo estava, só que também tem a localização do chip, né, da operadora. Então, se é a operadora X, a gente consegue saber se o chip estava mandando sinal, né, ou melhor, se as antenas estavam mandando sinal para o chip para bater a geolocalização. Então, nós temos 3 geolocalizações. A Herbs, né, que vem pelas antenas de celular, Sim. que nós estudamos a triangulação. Tem a geolocalização do e-mail, que às vezes está com a pessoa lá com o Google, né, logado, a gente tem essa localização. E também tem a própria geolocalização. Essa primeira. Isso mesmo. Essa antena que tem, né, esse círculo grandão é o quê? É onde que manda o sinal. Então é um sinal que eu falo que é um sinal da horizontal. Tem um sinal vertical que é via satélite, Sim. tá? E tem o sinal que ele é vertical que vem pelas antenas. Então quanto maior a quantidade de antenas, melhor para a gente ter exatidão da geolocalização real. Quanto mais afastado o lugar, menos antenas, maior vai ser a dificuldade para bater a geolocalização. Então, assim, é interessante. Não basta, não basta somente o IP. Tem que ter todo esse contexto para poder fazer a análise. Isso mesmo. O IP é apenas uma complementação, é o código ali daquele dispositivo, né? Para saber qual é o dispositivo e onde que ele está dando sinal, né? Aí quando a gente fala de geolocalização, aí ele é muito mais redundante, né? Muito mais amplo, porque ele vai trazer realmente a informação daquele local. É mais difícil quando tem um local, por exemplo, vertical, né? Por exemplo, prédios, a gente não consegue saber, por exemplo, o andar que a pessoa tá. Sim. Mas o endereço, o número geralmente exato, nós conseguimos aí. Se fosse um imóvel, na questão, se fosse um imóvel, conseguiria localizar um imóvel térreo. Sim. Que nem apartamento já não ia identificar qual que é o andar, mas se fosse um imóvel térreo, sabe aquelas casas que tem 5 casas no quintal, já conseguiria identificar, olha, está exatamente na 5ª casa. Se tiver uma distância considerável, se for muito coladinha,
uma casa geminada pode dar uma interferênciazinha do sinal. Entendi. Às vezes a gente vai puxar, pode ser que dê na rua de trás, Sim. uma rua próxima. Então, às vezes a geolocalização ela não dá 100% exata, mas ali a gente consegue ter uma relação, ó. Ah, estava na rua de trás ali, mas espera aí, qual que é o mais próximo dele que pode ter esse sinal? Ah, não, a casa dele é na rua da frente. Então a gente pega como referência para saber onde que a pessoa estava. Aí, Entendi. em complementação, se quiser ter uma prova real, puxa a câmera de CFTV Sim. do estabelecimento ou da localização da pessoa. Entendi. Nossa, é interessante, né? Você vê que não basta só ser um perito, conhecedor. Você tem que estudar todas as tecnologias para poder fazer a perícia, né? Com certeza. Hoje a tecnologia está muito ao nosso favor, né? E tem que estudar, né? Tem a perícia, né? Diferente da investigação, ela é uma ciências, né? Então, é o estudo diário que a gente tem que fazer para sempre trazer o novo para o magistrado. É por isso que eu falo, né? O perito, ele tem que ser o expert, né? Ele tem que ser o conhecedor. Irene, nós estávamos falando, né? Que sobre a nomenclatura perito, né? A questão do perito, tem que ser o conhecedor, porque o juiz ele será assistido por um perito, uma pessoa que entende, que sabe, que não é assim, meia boca, né? Com Você vê certeza. esses cursinhos meia boca aí, não, né? Sim. Tem que ser, eu sou perito e visto a camisa. Sim, Não basta parecer, tem que ser. Não basta ser, tem que parecer. é isso mesmo. Né? E o que você gostaria de falar um pouco mais? Gostaria de falar um pouco mais sobre o caso da Vitória? O caso da Vitória é um caso bem, até então, complexo, né, de um ponto de vista e nem tão complexo de outro, né? A gente tem ali uma forte contextualização da mídia, que às vezes pode influenciar e às vezes pode até atrapalhar, né? Mas uma coisa que eu estou percebendo muito forte é o que eu bato muito isso, né? É a cadeia de custódia, né? Então, assim, a cadeia de custódia está deixando muitos pontos, né, soltos nesse caso, porque, por exemplo, eu recebi um vídeo no momento que estava coletando, aplicando luminol no veículo e tentando coletar vestígios. Tava a mídia, outros policiais, ou seja, o local estava contaminado. Então, se é encontrado uma prova que pode incriminar alguém que realmente é um criminoso, a defesa pode quebrar isso fácil, porque não cumpriu a cadeia de custódia, né? Que existem princípios, né? Então, no artigo 158, né? B da cadeia de custódia. Então, tem que ter a preservação, a fixação, a coleta, e tudo tem que seguir rigorosamente. Senão você pode contaminar um vestígio, e era um vestígio verdadeiro, ele pode virar um vestígio ilusório depois. Nossa, essa é uma falha grave, né? Grave. É uma falha grave, né? E você tem alguma sugestão que poderia melhorar nessa questão? Do caso da Vitória? Não, do caso da Vitória já está tudo contaminado, né? Inclusive, até ia falar, o único jeito é o que a família está brigando, que é a reconstituição, né? Sim. A reprodução simulada dos fatos. É que a reprodução simulada em si, né? Mas a reconstituição da perícia, analisar com mais a fundo. Mas eu entendo também, de uma certa parte, não é que eu sou defensor dos peritos criminais oficiais. Sim. É que eu entendo. Enquanto eu posso escolher o caso que eu quero trabalhar, como perito particular, eu posso pegar o caso ou não, porque eu sou contratado. O perito oficial, ele já não tem essa escolha, essa liberdade. Ele tem que fazer. Só que além do caso Vitória, que está muito na mídia, ele tem mais 10 mil casos para periciar. Então é humanamente impossível o cara fazer uma perícia com altíssima qualidade, sendo que o governo não dá suporte para ele, insumos, né? Eu já vi perito comprando luva nitrílica porque o governo não manda. Nossa. Então imagina equipamentos, um scanner 3D, por exemplo. Não tem. Gente. É só quando dá repercussão. Mas e o seu João que morreu lá numa comunidade, que ele não tem conhecimento, ninguém conhece ele, mas foi um crime fraudulento? Ele vai ficar esquecido e não vai dar perícia.
Bem, eu tinha esquecido dessa parte, né? Nós falamos tanto de perito judicial, esses dias o pessoal estava perguntando, nossa, mas tem muita gente estudando, será que tem mercado para isso? E a gente esquece da parte da perícia criminal. O governo, o Estado, ele não dá subsídios para aquela pessoa trabalhar com qualidade, né? Mas imagina a mão de obra. Também não tem peritos para isso. Não tem. São 10 anos para abrir cada concurso público. É ridículo. Então, assim, eles acabam, por exemplo, a minha região, que é Barueri, o Instituto de Criminalística ali de Perícia de Barueri, eles cuidam de 9 municípios. Então, às vezes, demora 6 horas, 8 horas, 16 horas, como que eu já vi, para o perito chegar, mas não é culpa deles, é que eles têm que, né, abraçar o mundo mesmo, porque não tem quantidade de profissionais suficiente para dar conta de tanto serviço que tem. Aí você entende, vem a CBO, diz que perito judicial, perito criminal é profissão, mas nós não temos profissionais qualificados para tanto. Sim. Né? Aí vem o MEC e fala que o curso vai ter que ser regulamentado de 2.600 horas, é uma pós. E aí não temos as universidades que dê um curso de qualificação necessária com peritos atuantes como nós. Sim. Né? Aí vem uma pessoa que nem perito dá um cursinho meia boca e aí forma pessoas que não são qualificadas. Engana as pessoas, né? Então, assim, essa questão da perícia judicial, da perícia criminal, ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser reformulada. Ela tem que ser vista pelos nossos governantes e pela a educação, o MEC, para regulamentar e colocar profissionais, sim, qualificados. Porque a sociedade, ela necessita de profissionais qualificados. Com Imagina, certeza. nós estamos falando do caso da Vitória, que nem você esteve ali pessoalmente e falou que está contaminado. Imagina, e outros casos que não são vistos. Então, precisamos, sim, de pessoas qualificadas. Pessoas que não querem parecer, mas pessoas que querem ser, vamos se dizer, vestir a camisa. Com certeza. Colocar no sangue, eu sou perito e eu faço e eu dou o meu melhor. Não é ser, eu sou o melhor perito, porque isso não existe. Existe, sim, o perito que se prepara, o perito que se qualifica e que faz que nem o Danilo falou, estuda após estudo. Não é isso? Com certeza. Não basta ser um cursinho de R$10, não. Tem que estudar mesmo para se qualificar. Com certeza. E mostrar um trabalho equivalente que ajuda o magistrado a tomar a decisão certa e não posicionada ou rotulada pela mídia. Não é isso, Danilo? Isso mesmo. É o que eu falo, né? Que é fingir que é perito, tem um carnaval aí todos os anos para se fantasiar. É fácil. Ai, falando de carnaval, você falou que foi o quê? Você foi antes de ser perito? De perito. Nossa, são tantas profissões. Já trabalhei como instrutor de fanfarra, isso daí professor de escola pública, entreguei comida, limpei lixeira da Coab. Eu dei risada. De tudo um pouco. Eu dei risada porque o Fernando esteve aqui conosco, um perito, e ele disse que antes dele ser perito, ele era mágico. Olha só. Né? E agora você está falando que você foi instrutor de fanfarra. De fanfarra. Eu não consigo imaginar você instrutor de fanfarra. 36 fanfarras eu já. Nossa, já tem foto? Tem. Sério? Foto, tem. Não, peraí. Você precisa mandar pra gente mostrar pros nossos internautas aí que todo mundo ficou com. Pô, deve estar em preto e branco ainda essa foto, pelo jeito. Gente. Mas eu vou mandar. Bem, Danilo, o bate-papo tá maravilhoso, né? Mas eu gostaria que você falasse algo motivacional para aquela pessoa que está te assistindo e que tem como você um espelho. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, quem tem o mínimo de referência aí da minha pessoa, né, eu sempre falo, né? A ideia é fazer para ser melhor do que eu. Eu sempre falo para os meus alunos que é inadmissível não ser melhor do que eu. Porque hoje eu estou vivenciando a parte da docência da perícia, né? Então, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu gosto de fazer perícia, mas eu tenho que deixar alguns casos para poder ter tempo para ensinar, né? E eu percebo que muitas pessoas querem ter apenas a perfeição e nunca começa.
e tem medo porque a família desmotiva. E eu já adianto, minha mãe não acreditou em mim, o meu pai não acreditou, meu irmão, os familiares de primeiro grau, nem a minha esposa no começo, eu entendo que não acreditava mesmo, mas eu acreditei, né? Eu acreditei no meu sonho, que transformei numa meta, e hoje eu estou vivenciando isso, né? E é uma área muito próspera, muito boa. Então eu já adianto, a persistência, ela vence o talento. Então não adianta pensar que a gente é o mais talentoso se nós não formos persistentes. Nossa, essa fala do Danilo, ela é espetacular. Espetacular, porque eu, eu recebi minha primeira nomeação depois de 8 meses. Né? Às vezes a pessoa faz o curso e ela acha que assim que terminou ela Já vai ser nomeado. vai ser nomeado. E assim, e não é. E aí acaba o quê? Desistindo. Ah, que eu fiz um curso aí, que ai, que não deu certo. Aí até fala que o problema foi a instituição, Sim. ou o problema foi A culpa é sempre do professor. é, a culpa é sempre do professor. Não, mas está me vendendo, olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado nesse curso. Ainda você escuta assim as pessoas falar. E não é assim, gente. É aquilo que o Danilo falou, você tem que persistir. É o que eu falo, um advogado, ele faz 5 anos de faculdade, não é? Sim. É obrigatório fazer estágio, é 1 ano, né, de estágio, e ainda tem que passar na prova da OAB. Será que ele já sai com um escritório montado em Alphaville, com uma Porsche Não. e com uns 300 clientes, né, pagando 300 mil reais por mês? Não existe isso. Não existe. Ele tem que correr atrás, cliente por cliente, fazer o nome dele, e o perito não é diferente. Né? Terminou a formação, vai ter que correr atrás. É o que eu falo, é gastar. Eu até gosto desse sapato, que ele tá bem gasto. É gastar sola de sapato. Sim. Se não gastar sola de sapato, não vai ter resultado. E o pessoal tem a mania de olhar assim, o carro que você está usando, Sim, né, a roupa que você está usando, os stories do restaurante que você está com postando, certeza. né? Então fala, não, agora eu quero ser perito, É. quero ser perito, né? E não sabe que tem que galgar, tem que correr atrás, tem que lutar, tem que gastar o sapato, que nem você falou, tem que estudar para você poder chegar nesse patamar. Sim, é isso É. mesmo. E não pode, o perito ele não pode, como que fala, não investir. Ele tem que investir, receber uns honorários, compra lá um livro, receber uns honorários, compra um equipamento. Eu já falo, recebeu primeiros honorários terno e gravata para os meninos, as meninas já uma roupinha mais social, porque vai precisar, né, para visitar o fórum. Isso é importante. Às vezes a pessoa não dá importância a isso, mas é importante. Sim. Né? O que você quer, vamos dizer, gente, é uma conversa muito assim. O que você quer vender? O produto que você quer vender. Eu sou um produto. Você é um produto. Você está vendendo o seu produto. Isso mesmo. Você está se vendendo, gente. Não me interpreta mal. Mas se o Danilo chegasse aqui de bermuda, de chinelão, Sim. né, com uma prancha de surf, você não ia dar credibilidade para ele. Perito, nada. Com nenhum problema com o surfista, pelo amor de Deus. É diferente de eu ser surfista e chegar do jeito que eu tô de terno e gravata. É que nem você vai, você está indo no consultório médico e o médico tá lá de jaleco branco, né? É a figura do médico, né? Chega lá, o médico tá com um terno social preto, parecendo um advogado. Você fala, esse daqui não é médico não, isso aqui é advogado. Ou você chega no escritório de um advogado, o advogado, em vez de estar com traje forense, ele está de chinelão, bermuda xadrez, aí você olha, não, esse daqui não é advogado, não, vim no lugar errado. Não, o perito é a mesma coisa, pensa comigo, pasme, você vai entrar no fórum, vai fazer seu mail-in, ali, chegar no juiz, você está com uma blusa decotada, uma mini saia, ou esses shortinhos que estão usando aí, nada contra o pessoal que usa shortinho, pelo amor de Deus, mas eu não uso, então imagina, né? No fórum não tem como. Não tem como. Tem que passar credibilidade, né? Sim, sim. A nossa plumagem é o que eu aprendi, né? Aprendi isso muito com o Dr. Marcelo Cardoso mesmo, que estava comentando. Ele fala, a plumagem nossa, ela dá a porta de entrada, né? E um convite aí para o Dr. Marcelo, que somos FIG,
venha participar do nosso Café com Perícia. Com certeza. Né, para falar um pouco da atuação do advogado com relação à perícia, seja ela criminal, seja ela judicial. Perfeito. Eu sei que ele está assistindo. Vai assistir e vai vir, com certeza. Com certeza. Foi ele que indicou o Danilo para vir participar. Mal sabia ele que nós temos uma história, né, Danilo? Com certeza. Sim, de papiloscopia. Há quantos anos? 6 anos? 2019. 2019, Isso olha mesmo. só. Provavelmente foi em junho de 2019. Sim. Junho, julho. É que estava um pouquinho frio. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, foi maravilhoso. Foi enriquecedor. Aprendi bom. muito. Aprendi muito. Bem, gente, eu quero agora encerrar o nosso café, porque se deixar, a gente vai aí conversando até mais. Eu quero encerrar o nosso café com perícia, agradecer ao Danilo. Obrigado. E foi assim, gente, foi muito importante, porque, que nem eu falei, 6 anos atrás, agora nós estamos nos se aproximando, revendo, matando a saudade, as histórias que ficaram por aí, inclusive Sim. até do seu do Fiesta, né? Isso, meu Fiestinha 97. E até usamos ele para fazer a prática de papiloscopia, né? Sim, sim. Dá para o pessoal colocar a foto aí? Sim, vamos colocar a sim. foto do Fiestinha. Sim. Que pena que eu não tenho mais foto daquela época, mas eu, guarulhense, saí daqui para Diadema, né? Eu peguei carona com o Danilo aqui, mas o Barueri. Barueri, né? Barueri, desculpa. E foi assim muito bacana. Então eu quero agradecer, manda lembrança para a esposa. A filha na época era bem pequenininha, né? Já tá com 12 anos, Ana Júlia. Nossa! Eu já tô com a minha segunda já, com a Ana Luísa. Olha de só. 7 meses já. Gente, passa rápido mesmo. Quero agradecer, Danilo. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. E olha, nós temos novidades aí para o próximo Café com Perícia. Não perca. Lembrando que em junho nós teremos a nossa Masterclass. E eu convido o Danilo para participar da nossa Masterclass. Legal, maravilha. Será em junho, ainda não tem uma data, mas será em junho. E você que tem interesse vai ter o telefone para mais informações. Certo? Então, até mais. Até mais.